Olá pessoal, meu nome é Marcelo Ribeiro e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a questão da experiência e o saber da experiência, né? Na verdade, essa discussão que nós vamos ter agora, ela já é uma complementação, né, de algo que nós já conversamos, né? Que, como eu falei, sobre toda a problemática da questão da experiência do ponto de vista filosófico, epistemológico, e como isso vai se desdobrando, né, tanto no campo da psicologia como na educação. Então, essa discussão que nós já tivemos, né, só para lembrar, que aborda a questão da experiência como um saber, né, ou seja, a experiência como um locus de produção do conhecimento, do saber. E aí nesse sentido, né, de um saber tácito, de um saber que tem a ver também com um saber operacional, com um saber saber, com um saber fazer. Então, a ideia de experiência que vai abarcar tudo isso. E também, mais especificamente aí no campo da educação, a experiência e o saber da experiência do professor, né? Então, a partir da história dele, do percurso dele, né? Dos acontecimentos que ele vai vivendo. E aí, especificamente no campo da educação e mais particularmente em relação à formação do professor, acho que tem uma implicação interessante, que é a questão aí de como é que a gente pensa justamente a formação docente a partir da experiência, a partir dos saberes da experiência. E uma outra implicação importante, além da questão da formação, é a gente pensar processos de aprendizagem, processos de ensino-aprendizagem que estejam alicerçados, centrados na questão da experiência, né? Então, algumas justificativas, né, daquilo que a gente pode chamar de uma formação que valoriza a experiência, mas também de uma aprendizagem centrada na questão da experiência, eu acho que tem a ver com os processos ativos de aprendizagem, né? Então, tudo aquilo que a gente conhece hoje como os processos ativos de aprendizagem tem uma forte relação com essa valorização da experiência, e também isso pode nos ajudar, né, a pensar escolas possíveis, né, instituições de ensino possíveis, a própria reinvenção da escola, a reorganização do currículo, enfim, há uma série de desdobramentos decorrentes dessa compreensão. Então, tem um autor, o Kierkegaard, que ele vai dizer que a experiência é a consideração principal de toda a aprendizagem. A aprendizagem se constrói sobre e decorrente da experiência. Então, a aprendizagem, nesse sentido, advém, né, da experiência do aprendiz quando este está engajado, né? E aí, a depender desse engajamento, você pode ter níveis de menor, maior complexidade de experiência. Então, aproveitando essa ideia, é que a gente vai falar um pouco de algumas possibilidades aí da aprendizagem, e também, quando a gente fala aprendizagem, mais do que aprendizagem, a formação centrada na questão da experiência. Então, algumas dessas características que são importantes a gente elencar, né? Acho que a primeira dela tem a ver com a intensidade emocional, né, que as pessoas envolvidas elas vão estar vivendo, né? Elas vão estar mais conectadas, né? Elas vão estar mais ligadas emocionalmente, e a gente sabe toda a importância da questão da afetividade e da emoção no processo formativo e na aprendizagem. Então, pensar a questão da formação e da aprendizagem valorizando a experiência passa
por uma valorização também da intensificação da emoção e do afeto. Um outro ponto importante é a questão da segurança psicológica, né? Que embora algumas pessoas possam dizer que quando o sujeito intensifica a emoção ele pode, por exemplo, sentir medo, raiva, etc. e tal, mas quando a gente se refere à segurança psicológica é porque ele tá mais em contato com ele mesmo, né? Então a segurança psicológica nesse sentido, ele está mais em contato com ele mesmo, né? E ele tem uma possibilidade de ter mais consciência, né? Ele tem possibilidade de estar numa experiência mais fluida, né? Uma outra coisa importante é que as consequências dessa vivência são consequências mais imediatas, concretas e reais, né? Ele está centrado naquilo que ele faz, ele está consciente daquilo que ele faz, ele está vivendo aquilo que ele faz, ele está afetado pelo que ele faz. Então certamente os resultados, né, os desdobramentos dos processos de aprendizagem que ele está vivendo são mais imediatos, são mais concretos, são mais reais, porque fazem parte da vida dele, né? Ele produz sentidos e significados daquilo que ele está aprendendo, porque ele está mais inteiro, ele está mais presente, né? Um outro ponto importante é a utilização de metáforas, né? Porque muitas vezes nesse processo de aprendizagem centrado na experiência, a gente às vezes acessa dimensões que a verbalização simples, racional, ela é insuficiente para que você possa simbolizar e significar aquilo que você está vivendo. Então, recursos em termos de metáforas, recursos artísticos, né, analogias, alegorias, muitas vezes são muito bem-vindos, porque ajuda o sujeito a dar forma àquilo que ele não consegue de uma maneira mais racional expressar, né? Uma outra implicação são os resultados imprevisíveis, né? E isso vai um pouco de encontro a tudo aquilo que um modelo mais técnico, racional da educação quer, né? Que é o controle, a previsão, né? Um planejamento rígido muitas vezes. Então, nesses processos de aprendizagem que se valoriza a experiência, os resultados são imprevisíveis. Quando a gente fala dos resultados imprevisíveis, não são resultados indesejosos, mas simplesmente resultados que escapam à expectativa e que, via de regra, são resultados que nos surpreendem, né, do ponto de vista do aprendizagem. Então, o sujeito ele pode relacionar coisas que ele não se dava conta em relação à vida dele, à história de vida dele, enfim, né? Um outro ponto importante é a questão da diversidade de tipos de saberes e competências que vão orbitar, né, esse tipo de aprendizagem, porque quando a gente fala essa aprendizagem enraizada na experiência, a gente está se referindo necessariamente a uma situação que o sujeito tem que tá fazendo coisas manuais, por exemplo, né? Então ele pode estar no nível vivencial, ele pode estar no nível reflexivo, mas seja o que for que ele esteja vivendo, no nível reflexivo, no fazer manual, na relação com o outro, né, há sempre uma complexidade de saberes e competências ali presente, né? Um outro ponto importante é que, em decorrência dessa aprendizagem experiencial, há uma observância de que o sujeito ele tem um desenvolvimento global, digamos, de sua personalidade. Então, não é uma aprendizagem parcial, que ele só está aprendendo ali matemática, ele só está aprendendo física ou química, mas como ele está inteiro naquela experiência, como há um conjunto de saberes e competências envolvidos, etc., né, o processo formativo sempre se dá no nível global da sua personalidade. Por fim, talvez
uma das coisas mais importantes é a questão da transferência desses crescimentos. Então, a experiência que ele tem numa determinada situação específica, uma atividade que ele esteja fazendo em sala de aula, uma visita a campo, etc., né, aquela aprendizagem, né, centrada na experiência, ela é transferível, né, para diversos aspectos da vida dele. Então não se restringe simplesmente ali aquela situação, né. Ainda trazendo o autor, o Kijun, né, ele vai dizer que algumas benesses, né, alguns efeitos positivos dessa aprendizagem centrada na experiência é que ela vai combater o estresse negativo, né. Então o sujeito ele se engaja no processo de aprendizagem não porque ele está sendo cobrado e ele sente um peso, mas ele se engaja porque ele se sente compelido, ele se sente emanado, envolvido, atraído, desejando, né, aprender e, portanto, está inteiro ali naquela atividade. Então, aquele estresse negativo, pelo menos as pesquisas elas têm apontado que isso não faz parte, né? Um outro efeito interessante que é a construção do sentido de equipe. Então, erroneamente há algumas. Então, há uma compreensão, né, errônea, equivocada, de que esse entendimento da aprendizagem baseada na experiência levaria a uma espécie de um individualismo, o sujeito centrado nele mesmo, na experiência dele mesmo. Então, de uma certa forma, contribuiria para o não desenvolvimento de habilidades sociais, né? O que é justamente o contrário, né? Então, a aprendizagem centrada na experiência é uma aprendizagem que ela proporciona o envolvimento com as demais pessoas. Então, as pesquisas também têm apontado que há um fortalecimento do sentido de equipe, né? E não só de equipe, mas de liderança, porque tem repercussões também na autonomia, na autoconfiança do sujeito, e aí uma liderança não naquela ideia do chefe, de que o tempo todo ele está mandando, mas liderança no sentido dele saber assumir determinadas posições no grupo. Assim como um outro efeito conectado com esses, que é um desenvolvimento também na habilidade comunicacional. Então, e também isso não significa que ele é um comunicador agora, que ele é uma espécie de um falastrão, mas o sujeito ele passa a ter uma condição melhor de comunicar, né? Comunicação mais autêntica, mais integrada, uma comunicação mais clara, mais definida, né? Centrada mais nas necessidades e em uma percepção mais coerente com aquilo que ele está vivendo, né? E o sujeito ele também desenvolve como eu falei, né, uma autoconfiança, uma autoestima, porque ele passa a se sentir mais confiante, justamente porque ele lida melhor com as suas incertezas e com as próprias mudanças da vida. Então, a aprendizagem baseada na experiência é uma aprendizagem que sensibiliza uma consciência, potencializa e amplia uma consciência de si, inclusive de si nos momentos de incerteza, de si nos momentos de conflito. Então, esse sujeito ele é um sujeito que ele sabe lidar com isso, portanto, mais seguro, né? E aí alguns princípios, né, da aprendizagem baseada na experiência, também chamada aprendizagem experiencial, né? Então acho que alguns princípios, né, para o professor, o mediador, enfim, que queira trabalhar nessa perspectiva. Então a primeira delas é a necessária escolha, né, rigorosa
das situações. Então, a ideia de aprendizagem baseada na experiência não significa que a situação é uma situação caótica, uma situação não organizada. Não, as situações elas são organizadas, as atividades elas devem ser planejadas, né? Devem ser cuidadas, né? Nessas situações organizadas, né? Então as etapas dessas situações elas precisam também ser definidas, inclusive, por exemplo, se você está trabalhando com situações, problemas, quais os problemas vão ser encarados, enfrentados. Se está trabalhando com projetos, quais os projetos, que nível de complexidade as pessoas elas vão se implicar nesses projetos, né? É necessário que haja uma organização de modo que os sujeitos eles tenham papéis ativos, né? Quando eles forem executar esses projetos, quando eles forem se envolver nessas situações. É importante também, isso é um outro princípio, que o facilitador ele sempre cria um espaço onde as pessoas elas possam compartilhar suas experiências, onde elas possam comunicar, onde elas possam fazer as trocas. Então esse momento da partilha, esse momento da reflexão, ele é muito importante, assim como também explorar novas possibilidades daquela experiência que foi vivida, né? Então a partir da reflexão, o que é que eu poderia fazer diferente, como é que eu poderia ver o problema sobre uma ótica diferente, enfim. E buscar também, um outro princípio importante, buscar também o desenvolvimento de uma consciência mais integral. Então, se eu estou trabalhando com uma situação específica, ou uma questão específica, algum conteúdo específico, como é que eu posso relacionar esse específico a questões mais globais, né? A questões mais gerais, ou como é que eu posso relacionar essa questão específica a outras questões específicas, né? E aí algumas perguntas, né, que Jean propõe, que podem orientar uma perspectiva de aprendizagem baseada na experiência, né, que tem a ver com, por exemplo, os objetivos. A primeira pergunta que ele coloca é: onde estamos em relação aos objetivos, né? O que temos aprendido até então? Então são perguntas que vão provocar uma certa reflexão daquela situação vivida, né? O que temos aprendido sobre o funcionamento do nosso grupo? Então o que é que a gente tem aprendido um com o outro, né? O que temos aprendido sobre os outros, né? O que nós podemos melhorar? Em que tal atividade se assemelha com o nosso contexto de trabalho? O que nós podemos aplicar em nossas vidas, que é o que eu estava falando da transposição, da generalização, né? Qual o nosso plano de ação para o futuro, né? Então, o que é que eu extraio disso que eu estou vivendo aqui para outros aspectos da minha vida?